eles adquiriram protagonismo porque em seguida às eleições presidenciais o PSDB perdeu e o PMDB estava incrustado por erro, tá certo? Majoritário do PT, estava incrustado em boa condição na chapa presidencial e, portanto, estava no lugar certo, na hora certa, para cumprir esse papel. A reação do PSDB a isso foi soltar agora recentemente uma nota oficial, lida pelo próprio Aécio, dizendo que aceitam contribuir com o eventual governo Temer, desde que... Aí tem meia dúzia de frases para a galera, do tipo manter o combate à corrupção, etc. E não há nenhuma diferença, nenhuma, em relação ao conteúdo programático disso daqui. A direita não institucional, essa direita fascista que está na rua, acrescenta isso, tirar do armário todo tipo de violência, né? É uma coisa que já está muito clara, que quando a gente percebeu que depois do dia 17 de abril houve um refluxo na mobilização, tem vários motivos para isso, e um dos motivos é que o ambiente dos locais de trabalho, onde predominam setores conservadores, é um ambiente de revanche. Coisa que cada cidadão que fez campanha para o PT ou para as candidaturas do Lula e da Dilma nos últimos anos deve estar percebendo. Quer dizer, não é só o que está no papel, muito além do que está no papel, que já vai ter um impacto econômico-social gravíssimo, tem um outro aspecto que é essa direita fascista sai do armário e, uma vez liquidada a fatura, vai cobrar a conta. O grande capital brasileiro já anunciou pela voz do Setúbal, que é digamos assim, um interlocutor importante, a preocupação deles com o seguinte: esse programa aqui vai causar tanto conflito social que precisa ter um governo com legitimidade para fazer isso. E eles, que não são idiotas, sabem que um eventual governo Temer tem escassa legitimidade. E por isso eles precisam consumar o processo em 2018, ou quando for possível, seja aprovando uma mudança na legislação e introduzindo o parlamentarismo, seja realizando eleições em 2018 que eles vençam, né? Esse é o principal problema que eles têm. Para eles, essa aplicação dessa política vai implicar em, paralelo a esse programa, executar uma perseguição sistemática à esquerda e ao campo democrático popular e progressista para esvaziar a possibilidade de que em algum momento entre agora e 2018 a gente volte a reconquistar a presidência, seja numa eventualidade ganhando no processo, no Senado, seja, noutra hipótese, ganhando as eleições presidenciais. Por isso é que na nossa avaliação a operação contra o Lula em particular, como figura pública mais importante, mas também contra outros, vai ter prosseguimento. Foi feita uma reunião da direção nacional, da coordenação nacional da Frente Brasil Popular, né? E eu vou então, só para encerrar, um pouco resumir as orientações que foram adotadas, né? A primeira orientação é reafirmar o pedido de anulação do processo de impeachment em função do afastamento do Cunha. Essa é a primeira coisa. Ou seja, se o Cunha é um criminoso, os atos que ele praticou para se proteger, e é esse o motivo do afastamento dele, ou seja, ele estava usando o cargo para se proteger de investigação. Um dos atos dele, em que ele usou o cargo de maneira criminosa para se proteger da investigação, foi o impeachment. Então esse ato tem que ser anulado. E que se reinicie, se quiserem, o processo, mas esse ato tem que ser anulado. Segunda questão, que as organizações vinculadas à Frente Brasil Popular não devem reconhecer o governo Temer desde o momento da sua instituição. Devem considerá-lo como um governo usurpador e ilegítimo. Isso não é uma questão menor, porque significa uma posição política dura em relação ao governo. Não reconhecer isso como um processo normal, tá certo? Como um ato de normalidade. Terceiro elemento, né? Que no cenário em que esse golpe se consume, a ideia é fortalecer a palavra de ordem, não ao golpe, fora Temer. No dia 10 vai ter um Dia Nacional de Paralisação e Mobilização, convocado pelas duas frentes, pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. Em segundo lugar, promover escrachos contra Temer, contra Cunha,
contra todos os deputados e senadores golpistas, isso que tem sido feito em várias capitais do país, onde eles moram, nos escritórios, tá certo? Ou seja, carimbar que esses caras são golpistas, não deixá-los com a aparência de que fizeram um ato legítimo, já vem sendo com atraso, evidentemente, coisas que inclusive não deviam nunca ter sido feitas, mas é importante que a Dilma, nesses próximos dias, emita mais sinais, como ela já fez vários em relação à Minha Casa Minha Vida, em relação ao Bolsa Família, e foi destacado o problema da retirada dos processos de privatização. Tem, por exemplo, um processo de privatização em curso da elétrica de Goiás, que é um escândalo, certo? É um escândalo feito em contubérnio, para usar outra expressão clássica, certo? Com o governo do PSDB de Goiás. Também há um alerta em relação a essas medidas do PLP 257, que afetam o funcionalismo público, né? Se pede que haja ações no exterior, no dia 10 de maio, tem uma mobilização internacional muito forte. A impressão da gente é que no âmbito internacional nós ganhamos uma batalha de ideias, ou seja, que mesmo os setores conservadores no âmbito internacional sabem que o que está ocorrendo aqui, têm dito nas suas publicações que o que está ocorrendo aqui é um golpe, né? Sugerir aos senadores que no ato da votação façam ações de denúncia, porque vai ser transmitido publicamente, ou seja, que façam o que nós fizemos na Câmara dos Deputados. É uma batalha que a opinião pública vai assistir, né? Milhões de pessoas assistiram a votação na Câmara, e é um momento de usar a tribuna do Senado como um momento de denúncia pública do que está ocorrendo, de diálogo com a sociedade, não diálogo com os pares, tá certo? De diálogo com a sociedade como um todo, nos dias 11 e 12 de maio, que é o momento da votação. E caso a votação dê maioria a favor de aceitar a denúncia, no dia 12, o Senado comunica a Presidente da República, tá certo? Então a ideia é que nos dias 11 e 12 de maio haja uma vigília no ginásio Nilson Nelson, que é aquele ginásio de Brasília, né? E que se faça no dia 12 uma mobilização em frente ao Palácio do Planalto, seja para comemorar, seja para recepcionar a Presidenta, tá certo? A ideia é que ela segundo ela própria informou, a ideia é que ela, nessa hipótese, desça a rampa acompanhada pelo coletivo de ministros e por um ato simbólico de representação do povo brasileiro, em especial de mulheres, que vão descer nessa hipótese junto, mas também artistas, intelectuais, governadores, prefeitos. E ela disse que ela quer caminhar até o Palácio do Alvorada, portanto são 5 quilômetros de marcha, em que as pessoas a acompanhariam. A ideia é, portanto, que depois do dia 12, a depender do que ocorra, se faça um balanço. Já a própria frente convocou uma reunião para o final de semana seguinte, porque a depender do resultado do Senado, do nível de mobilização dos próximos dias, tá certo? Do impacto das primeiras medidas de um eventual governo Temer, das repercussões disso que ocorreu com Cunha, que a gente falou no início, porque se foi combinado com ele é uma coisa, se não foi é outra, tá certo? Dos desdobramentos da Operação Lava Jato, vai haver uma conjuntura que pode nos empurrar, ou no sentido de priorizar a batalha no próprio Senado, a batalha processual, na expectativa de recuperar o mandato, ou pode nos empurrar para outro tipo de cenário. Mas em qualquer dos dois cenários, a gente está chamado, né, a posição da frente, como eu já expliquei, e reitero, é desencadear uma campanha de denúncia contra o governo Temer, nessa linha do fora Temer, governo golpista, não ao golpe, sem complacência, né? Independente do estado de ânimo das pessoas hoje, ou do nível de consciência da classe trabalhadora sobre isso, nós estamos saindo desse processo com muita convicção de que a gente sofreu um golpe muito grande, tá certo? E que a gente precisa convencer o conjunto da população brasileira disso. E os fatos, na nossa opinião, na linha do programa que eles pretendem implementar, vão nos ajudar. Então era isso para abrir aqui a conversa.